Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Aproveitar que você já está em pé. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Samuel, no capítulo 13. Quem pudesse já projetar aí a tela, por favor. Tem uma pergunta para você no tema dessa noite. Você está pronto para a luta? Ou não? Ou você está pronto ou não para a luta? Todos acharam? 1 Samuel capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 17. Os irmãos acompanhem, por favor. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma delas tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Oron. E a terceira tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro. Diga nenhum. Porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo o Israel tinha que descer aos filisteus a fim de amolar cada um a sua relha, ou a sua enxada, ou o seu machado e a sua foice. O custo era de 2/3 de siclos pelas relhas e enxadas, de 1/3 de siclo para afiar machados e aguilhões. Versículo 22. Assim, no dia da peleja, não achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas as tinham. Ora, uma guarnição dos filisteus tinha saído para o desfiladeiro de Micmas. Amém? Feche seus olhos, com uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos revelado a Tua palavra. Nós temos ela aqui em nossas mãos, Pai. Ajuda-nos agora, através da ação do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, aprender com esta palavra, aprender com a Tua palavra, e não só aprender, Senhor Deus, mas sairmos daqui praticando tudo quanto o Senhor há de falar conosco. Repreendemos todo espírito de distração, abra nossa mente e o nosso entendimento, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Este texto que nós lemos é um texto que bem oportuno para o dia de hoje, para o contexto que nós estamos vivendo. Eu vou até usar Israel como referência, que vocês têm acompanhado, todos nós temos acompanhado, acredito, os ataques que Israel tem sofrido. Mais de 180 mísseis de uma vez só. Ninguém estava esperando. Ou havia até um serviço de inteligência sabendo que a qualquer momento poderia acontecer. Mas é impressionante ver a defesa, a importância de estar pronto para o momento que você é atacado. E praticamente 100% daqueles mísseis que foram lançados foram interceptados pelo exército de Israel com as suas armas que bloqueavam a ação desses mísseis que foram lançados. E nesse texto que nós lemos agora, é um pouquinho diferente do que aconteceu. Nós estamos falando aqui do rei Saul, o primeiro rei de Israel, um rei que começou o seu reinado muito bem, começou da forma certa, foi o primeiro rei que Israel teve e ele reinou sobre as 12 tribos por mais de 40 anos. E a Bíblia nos fala que antes dele começar a reinar, antes dele receber a coroa, ele recebeu o azeite. E logo após que ele recebeu o azeite, ele recebeu
a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E depois ele recebeu a coroa. Porque mais importante do que a coroa é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mais importante do que coisas perecíveis, porque a coroa passa, a coroa perece, os reis vão se passando, mas o Espírito Santo nos garante a vida eterna, nos proporciona a vida eterna. Então ele começou da forma muito certa. O problema é que, pouco depois, já no seu segundo ano de reinado, ele cometeu uma falha muito grave. Ele fez um sacrifício que não cabia a ele fazer, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, alguns versículos antes, e ele recebeu uma palavra dura do profeta Samuel, vindo da parte de Deus. Mas ele continuou reinando. E a Bíblia nos fala que Saul juntou 3.000 soldados. É interessante que ele junta 3.000 soldados que sabiam lutar, mas não tinham espada. E é impressionante isso porque, olha a estratégia, olha o que Satanás costuma fazer. O rei tem 3.000 soldados, mas que não tem espadas. E nós trazendo isso para os dias de hoje, trazendo isso para nosso contexto, nós percebemos que Satanás não precisa tirar crentes da igreja. Satanás não precisa impedir que crentes cheguem até a igreja. Satanás só precisa tirar dele as armas que Deus entregou nas suas mãos. Satanás só precisa tirar dos crentes as armas que Deus lhes confiou. As igrejas estão cheias, muitas das vezes, de crentes, mas que estão desarmados. O inimigo sabe o valor que tem um exército sem arma. Olha só, o exército dos filisteus tinha 30.000 carros de guerra, 6.000 homens que destacavam-se entre os outros, e soldados, eu diria que 6.000 seria uma tropa de elite. E a Bíblia fala que eles tinham soldados como areia do mar. E eles não tinham o menor medo de Israel. Eles não tinham o menor medo, porque eles sabiam que Israel tinha 3.000 homens sem espada. Então eles afrontavam. E a Bíblia nos fala que juntou-se esse povo à guerra contra Israel. E eles estavam tão certos da vitória, porque eles estavam indo contra um exército em menor quantidade, mas que não tinha espada. Olha, meu irmão, se o inimigo, se Satanás tem afrontado a sua vida, pode ser que muitas das vezes porque ele viu que você está desarmado. Mas a partir de hoje, ele vai ficar muito longe de você. Ele vai ficar com medo de você, ele vai ter que correr de você. Diga para o irmão que está ao seu lado: hoje Deus vai te entregar uma espada. Hoje Deus vai te entregar uma espada. Você não será mais afrontado, porque já viu aquela situação? Que as pessoas são muito valentes quando estão de posse de uma arma, no trânsito, e assaltam as pessoas para roubar o celular, para roubar o carro e tudo mais. Nós vimos isso todos os dias nos telejornais. Mas quando eles deparam com alguém, eu não estou fazendo aqui apologia a esse tipo de arma, tá, irmão? Mas é notório, quando eles deparam com alguém que eles percebem que está armado, o que eles fazem? O que eles fazem? Fogem, saem correndo. Eles não afrontam. E a palavra de Deus nos diz que
eles faziam ao contrário com Israel, porque eles sabiam que Israel não tinha espada. Por dois motivos, eles tinham duas estratégias, pelo menos. Primeiro, subjugar o povo. O povo, interessante que o povo não deixou de viver por não ter espada. O povo tinha foices, o povo tinha enxadas, nós lemos isso. E o povo não morreu. Não ter uma espada não era necessariamente sinônimo de morte. O povo estava plantando, o povo estava colhendo, o povo estava pagando para afiar, e pagando caro para afiar suas foices, para afiar suas enxadas. Estava sendo pago para isso. Então, o fato de o povo não ter uma espada não era sinônimo de morte. Eles estavam sobrevivendo. Mas o povo, o fato de não ter espada, o povo perdeu a capacidade de conquistar. Olha, entenda uma coisa, o povo estava sendo subjugado. O povo não tinha espada. O povo não perdeu a vida por não ter a espada. O povo sobrevivia. Mas é importante nós entendermos qual é o nosso chamado. Às vezes você que está aqui tem sido afrontado por Satanás, tem sido afrontado pelo inimigo. Talvez você não tenha mais uma espada em suas mãos. E você fica com medo todas as vezes que algum levante acontece contra você. Quando alguma afronta acontece contra você, quando o inimigo se levanta contra você, às vezes você treme de medo. Possível, certamente temos pessoas aqui dessa forma. Mas você está sobrevivendo. Você está quietinho, plantando, colhendo. Mas você não tem a capacidade, por você não ter a espada, você não tem a capacidade de conquistar. E nós fomos chamados para conquistar. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou assim: olha, eu tenho uma terra para levar vocês. Uma terra muito boa. Mas essa terra precisa ser conquistada. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que sobreviver não é propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer que você conquiste, Deus quer que você avance, Deus quer que você siga, Deus quer que você expanda, Deus quer que você conquiste um novo emprego, Deus quer que você expanda a sua empresa, Deus quer que você avance no ministério que Ele tem confiado em suas mãos, Deus quer que você multiplique, Deus quer que você avance, porque Ele nos chamou para conquistar. Esse é o chamado do povo de Deus. Nós fomos chamados para conquistar. A terra prometida estava lá, mas ela precisava de ser conquistada. Entenda uma coisa. Quando o povo chegou na terra, tinha muitos desafios. E aquele povo que foi primeiro espiar, desanimou. Não entendeu que não precisava de muita coisa. Precisava conquistar, fazer aquilo que Deus tinha proposto, planejado para o propósito daquele povo. E eu quero dizer para você hoje, Deus vai colocar uma espada em tuas mãos para você conquistar. Você vai voltar a conquistar novamente. Diga para o irmão que está ao seu lado, você vai voltar a conquistar novamente. Porque este é o propósito de Deus. Chega de sobrevivência. Nós temos que avançar, nós fomos chamados para isso. Deus tem isso na nossa mão. Irmão, não aceite sobreviver. Você tem que sempre conquistar, sempre avançar. Segunda estratégia. Deixar o povo improdutivo. Olha só, os filisteus não mataram os soldados. Nem os prenderam. Mas o que eles fizeram? Levaram todos os ferreiros de Israel. A Bíblia diz que não havia um ferreiro sequer. Versículo 19. Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro.
O que o inimigo pretende? Deixar você improdutivo. Os filisteus não mataram, nem prenderam, mas levaram os ferreiros de Israel. Israel tinha soldados, tinha capitães, tinha generais que sabiam lutar, mas não tinham ferreiros para produzir. Tinha um exército que sabia lutar, mas não tinha o ferreiro para produção. Você pode ser o melhor na sua profissão, o mais inteligente. Você pode ser o mais capacitado. Você pode ser bom naquilo que você faz. Mas, se você perder o ferreiro da sua vida, você está fadado ao fracasso. Aí eu pergunto, ainda tem ferreiro na sua vida? Tem pessoas aqui que perderam a capacidade de produzir. Estão vivendo de estoque antigos. Até produziam bem no passado. Produziam bem. Mas perderam o ferreiro. Não conseguem produzir mais. Estão sobrevivendo de estoques antigos, de coisas que foram produzidas no passado. Satanás tirou, o inimigo conseguiu tirar da sua vida o ferreiro que fazia você produzir, que fazia você criar, que fazia você ter novos projetos, novos planos. Você anda tão desanimado, você anda tão para baixo, você cada dia que passa é um dia a mais. Você está falando, meu Deus, eu não consigo criar coisas novas, meu Deus, eu não consigo planejar algo novo, eu não consigo avançar, eu não consigo produzir. Porque o ferreiro já se foi, vivendo de produção do passado. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus vai ativar novamente a sua capacidade de produzir. Eu vou dizer de novo, hoje Deus vai ativar na sua vida novamente a capacidade de produzir. Diga assim, eu vou voltar a produzir. Estenda as tuas mãos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida que você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que produz o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, diga tudo, que eu fizer, prosperará. Eu voltarei a produzir. Em nome de Jesus, dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que a sua vida fique sem ferreiro. Então o inimigo tinha tirado a capacidade do povo de conquistar, sem espada, sem armas, e tirado a capacidade do povo de produção. Mas a Bíblia nos fala que Saul e Jonatas tinham a espada. Versículo 14, 2. Olha só. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus. Ele está do outro lado, porém não o fez saber seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aqui a coisa já complicou um pouquinho. Primeiro, porque nós vemos aqui 2 homens com espada. Um era Saul, o pai, o rei, e o outro era Jonatas, o príncipe. A Bíblia nos diz nos versículos anteriores do capítulo 13 que Saul conseguiu juntar 3.000 homens. Porém, quando o inimigo declarou que ia para cima, que ia exterminar, que ia guerrear contra Israel, o povo ficou tremendo de medo, justamente porque neste momento eles não tinham se preparado. Eles não tinham arma,
Eles não tinham espada. E se você ler o texto, você vai perceber que eles foram se esconder em cavernas. Olha, irmão, o povo que era para conquistar foi se esconder em cavernas, em cisternas, em túmulos, se escondendo do inimigo. E no final que Saul foi ver, deixa eu ver agora quantos tem aqui. Conforme nós acabamos de ler, tinha apenas 600. E o rei, que tinha uma espada, se assentou-se debaixo de uma romeira. Porém Saul, o príncipe, que também tinha uma espada, fez diferente. Foi para a guerra, foi para cima. Olha como é interessante essa passagem, irmãos. Jonatas foi para cima. O príncipe, com a sua espada, somente ele foi para cima de um exército, conforme eu li o tamanho desse exército. Olha o que ele disse. No versículo 4 do capítulo 14. Não, vamos ler no versículo 5 do capítulo 14. Um deles se erguia para o norte, de fronte a Micmas, o outro para o sul, de fronte de Beá, que era um espinhadeiro. 2 espinhadeiros, um para o norte e outro para o sul. Disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passamos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Respondeu o seu escudeiro: faze tudo o que te aprouver. Segue, estou contigo, a tua disposição será a minha. Ô, meu irmão, não importa se ninguém na sua casa não quer lutar. Não importa que ninguém na sua empresa não queira lutar. Não importa que se a situação, as pessoas já estão fugindo da luta. Você tem olhado a sua família, você está vivendo a situação na sua casa, e você está vendo tudo ir por água abaixo. Ninguém tem forças para lutar. Ninguém tem uma espada para lutar. Mas Jonatas mostrou que não precisa de muitos. Você só precisa de um escudeiro. Você só precisa de um escudeiro. Procure alguém que tenha o coração alinhado com o seu. 30.000 somente carros de guerra desse exército. Mais 6.000 homens valentes, homens de elite. Mais soldados como a areia do mar. E só era Jonatas e o seu escudeiro. Jonatas tinha espada para se defender, mas o escudeiro não tinha. Jonatas tinha espada para atacar, mas o escudeiro não tinha. Mas ele decidiu pelejar através da espada do seu líder. Ele disse para Jonatas: se o seu coração sentir de lutar, mesmo que sejam 30.000 carros de guerra, eu lutarei com você. Deus vai alinhar o seu coração com alguém que esteja disposto a lutar com você. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Deus vai alinhar o seu coração com alguém que sente o mesmo que você. Deus vai alinhar o seu coração com alguém que tem os mesmos objetivos que você. Deus vai alinhar o seu coração com o coração de alguém que tem as mesmas expectativas que você, que crê no mesmo que você crê. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus vai preparar um escudeiro. Ele não tem espada, mas acredita em você. Ele não tem escudo, mas acredita em você. Ele não é príncipe, mas acredita em você. Ele vai lutar por você. A sua espada será a espada dele. Ele dizia para Lona: a tua luta será a minha luta, e a tua vitória será a minha vitória. Glória a Deus. Você não precisa de muita gente. Você precisa de um escudeiro para lutar com você. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus já está preparando um escudeiro para a sua vida. Louvado seja Deus. Jonatas pede um sinal. Olha o que Jonatas fala. Disse Jonatas no versículo 8 do capítulo 14:
Passemos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem, parai aí, até que cheguemos a vós, ficamos no nosso lugar e não subiremos a ele. Porém, se nos disserem, subi a nós, nós subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isto nos será por sinal. Jonatas pede um sinal para Deus. É interessante que eu quero dizer para você que se você pedir uma direção para Deus, se for fácil, não é de Deus. Se for fácil, corre. Não era mais fácil se Jonatas chegasse e falasse assim: se eles descerem até nós, quando a gente descobria eles, nós estamos falando que Jonatas ia passar por uma guarnição, ou seja, um ponto de guarda, que havia ali vários filisteus, homens preparados, homens armados. E Jonatas fala assim: mas eu vou pedir um sinal para Deus. Vou pedir um sinal para Deus. E é interessante que ele não pede um sinal fácil. Porque se for fácil, irmão, não é de Deus. Lembra quando Gideão pediu um sinal para Deus? Olha, Senhor, se o novelho de lã amanhecer encharcado e toda a terra em volta seca, eu vou crer que o Senhor está me direcionando a essa luta. E assim foi. No dia seguinte, o Senhor, agora eu vou pedir o contrário. Se toda a terra em volta tiver molhada e só o novelho estiver seco, eu vou crer que o Senhor está vindo. Um sinal de Deus, irmãos, e Deus sempre vai nos provar neste sinal. Deus vai provar a nossa fé, Deus vai provar a nossa capacidade, mas acima de tudo, Deus vai provar a nossa coragem. Porque muitas das vezes, nós temos fé. Se eu perguntar aqui, todo mundo aqui certamente crê que Deus é poderoso, que no nome de Jesus os demônios são expulsos. Amém ou não? Todos creem. Nós cremos que o Senhor cura enfermos, amém ou não? Mas aí, é fé, nós temos fé, sabemos que Deus faz. E aí muitos de nós nos capacitamos, fazemos cursos e mais cursos, curso de capelania, cursos para evangelismo, até teologia, tem uma classe maravilhosa de teologia na nossa igreja. Mas quando é para enfrentar, quando você depara com a situação, e aí é coragem. Mas Deus só conta com corajosos. Eu quero que você visualize o momento. Jonas está no meio de 2 despenhadeiros. No alto de um despenhadeiro, tem uma guarnição do inimigo. E ele fala assim: nós vamos sair daqui de onde nós estamos escondidos e vamos nos mostrar para eles. Se eles falarem, suba aqui até nós, que nós vamos te dar uma lição. Nós vamos acabar com você. Você vai se arrepender de ter passado aqui perto. É aí que Deus vai dar vitória. Deu para entender? É aí que Deus vai dar vitória. Gideão, 30 mil é muita gente. Deus manda, vai 22 embora. Gideão, 10 mil é muita gente. Só 300 então. Mas Senhor, é muito difícil. Mas é assim que eu quero. É assim que eu acho. É na dificuldade. Eu lembro que numa ocasião eu fui provado por Deus numa situação muito difícil. Eu estava subindo os meus degraus ministeriais. Então, eu estava em prova, já tinha passado por várias etapas, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, prova para pastor, e depois pastor. Eu estava na prova para pastor.
E eu me recordo que eu estava passando por esse momento de provação. E quando eu estava no interior, olha, irmãos, eu já sabia muito bem tudo que Deus era capaz de fazer. Eu já estava preparado, já tinha feito teologia, eu já tinha vivenciado muitas experiências, mas Deus queria uma experiência comigo, pessoal comigo. E eu lembro que quando eu estava no interior de São Paulo, eram umas 7, 8 horas da noite, um homem, do nada, atravessou de bicicleta na minha frente do meu carro, mas na frente do meu carro, não estava nem a 5 metros de distância. E eu peguei ele de cheio, eu freiei, mas não deu tempo, eu peguei ele de cheio. E eu mandei ele muito longe. A bicicleta virou em vários pedaços. E todo mundo ficou com medo, os carros pararam, todo mundo ficou com medo de chegar perto, porque achavam que ele tinha estourado a cabeça quando bateu no para-brisa do carro. E aquele homem estava ali, nitidamente com o fêmur totalmente quebrado, braços quebrados, a perna estava virada para trás, para as costas, e aquele homem estirado no meio do asfalto. E as pessoas, ninguém teve coragem de chegar perto dos que ali pararam, por causa do que acharam que aquilo que tinha ficado em cima do capô do carro era a cabeça dele que tinha estourado. Que tinha uns negócios meio esverdeados assim no capô do carro. E eu saí, e eu ali falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu sabia, eu creio que Deus era poderoso para fazer algo ali. Eu já tinha conhecimento, capacidade, eu tinha estudado. Mas cadê a coragem para ir lá? Mas Deus me encheu naquela hora. O ferreiro da minha vida me encheu naquela hora. E eu falei assim, meu Deus, eu estou passando por uma prova. E se essa é a etapa, esse é o momento, eu vou até lá. E eu fui até lá. Nunca tive tanta coragem na minha vida. Fui lá, ajoelhei naquele asfalto. Botei a mão na cabeça daquele homem. E repreendi aquele espírito de morte em nome de Jesus. Eu fiz uma oração cheia de fé naquele asfalto, com lágrimas, Senhor, não permita que este homem morra, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele estava tremendo e ele fez assim, e assim. Resumindo a história, ele foi levado para o hospital, o SAMU chegou lá, o bombeiro chegou e nós ficamos, ele me ajudou, para me ajudar, ainda fez eu ficar segurando a lanterna ali, para eles poderem mexer com ele, e todo mundo falando lá, ele estourou a cabeça, falando para o bombeiro e tudo, e na verdade o bombeiro foi virando a cabeça dele para um lado, para o outro, e me deixando com a lanterna para mim poder ainda clarear. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí, na verdade, nessa parte não estava tudo ok, os dentes estavam tudo quebrados, aí foi ajeitando ele, tudo botou na maca e levou embora. E depois que nós fomos recolher lá a bicicleta, e eu tive que colocar a bicicleta em cima da Saveiro, levar para a perícia, enfim, aí que nós fomos ver que aquilo que estava em cima do capô é porque ele estava carregando ali no guidão uma sacolinha com vários abacates dentro. Só precisava ter coragem para Deus agir. E Jonatas teve essa coragem. Jonatas pede um sinal. Você só precisa de alguém que acredite no sinal de Deus na sua vida. Deus vai desafiar a tua fé, a tua capacidade, a tua coragem. Somente suba aonde Deus te mandou subir. Entenda esse mistério aqui. Deus tem vitórias que Ele não vai te dar no nível que você está. Não adianta. É interessante que Jonatas coloca essa situação diante de Deus. Fala, se eu subir, é porque, se eles mandarem que eu suba, é porque Deus vai me dar a vitória. Deus tinha um outro nível para Jonatas. Deus tinha um outro momento para Jonatas, outra experiência com Jonatas. Saul estava sentado. No nível que Saul estava, não tinha como ele viver a experiência que Deus tinha para Jonatas. Aonde Deus queria levar Jonatas, o nível que Deus queria levar Jonatas, era só lá que ele ia viver essa experiência com Deus. Deus não vai promover você, Ele vai promover somente você. Ele vai promover também quem acredita em
você. Tem experiências que você não vai aprender no nível que você está. Tem que subir para um outro nível. E era interessante que não tinha ali um elevador. Não tinha ali escada rolante. Era um penhasco, que a Bíblia nos diz que Jonatas subiu gatinhando, e o escudeiro atrás. Ele subiu de gatinhas, ele teve que se mexer para chegar no nível que Deus tinha para mostrar uma experiência maravilhosa para ele. Quantos estão entendendo aí? Deus tem níveis novos para cada um de nós. Deus tem um nível para te mostrar a grandeza dele na sua vida. Mas você tem que sair dessa situação estática que você está. Você tem que subir. E é interessante que o escudeiro subia com ele. Tinha hora que ele escorregava, o escudeiro segurava. Tinha hora que o escudeiro escorregava, ele puxava. E assim foram subindo, até chegar no acampamento dos filisteus. Conforme o nível, é um tipo de desafio. Eles iam subindo e o escudeiro junto. Jonas pegava, a Bíblia diz que Jonatas pegava o filisteu e o derrubava, e o escudeiro matava. Jonatas pegava o filisteu e o derrubava, e o escudeiro matava. Jonatas pegava o filisteu e o derrubava, e o escudeiro matava. Sabe, irmão, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É importante você entender isso. Ninguém conquista nada sozinho. Um derruba e o outro mata. Quando Jonatas sobe ao outro nível, algo extraordinário acontece. Ele não esperava aquilo. Olha o que aconteceu. Jonatas chega ali, naquela guarnição, derrubava um, o escudeiro matava. Jonatas derrubava o outro, o escudeiro matava. E Deus deu aquela vitória para eles ali. E a Bíblia nos fala que quando o acampamento central dos filisteus fica sabendo disso, eles entram em pânico. A Bíblia nos diz que eles entram em pânico. Quando a notícia chega, todo o exército, esses milhares de homens, começam a pegar suas espadas para matar um homem e um escudeiro. Eram 2 homens, mas era um só coração. Eram 2 homens, mas era uma só espada. Eram 2 homens, mas era uma só visão. E os filisteus começam a desesperar. Como pode isso acontecer? Esse povo não tinha espada. Como pode isso acontecer? Aí alguém diz assim: mas Jonatas ainda tinha uma espada. Quantos têm uma espada ainda essa noite? Basta uma espada. E essa grande vitória que Deus deu ali. Esse pessoal entrou totalmente em pânico. Eu quero dizer para você que quando eles entraram em pânico, que eles começaram a ficar desesperados, a notícia começou a correr. Olha, bastou que um homem levantasse uma espada, e Deus começou a derrotar o inimigo. Bastou que apenas um homem levantasse a espada, e os inimigos começaram a ser derrotados. Um homem e um escudeiro, um homem e um aliado, um homem e um ajudante. Bastou que um tivesse coragem. E todo aquele acampamento, todo aquele grande exército entra em desespero. E a Bíblia nos fala que no meio desse acampamento havia também filisteus, hebreus, israelitas, que haviam passado para o lado do inimigo. Haviam passado para o lado dos filisteus. E esses israelitas, quando ouvem que o exército estava em pânico. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, Deus está dando a vitória para os israelitas através de um homem. Deus está dando a vitória através de um homem. Aqueles israelitas que tinham ido para o lado do inimigo, sacam as suas espadas e começam a lutar a favor de Israel. Ah, você não entendeu. Você não entendeu, não. Olha, presta atenção que eu vou repetir. Quando aqueles inimigos, aqueles homens que tinham passado para o outro lado, porque Jonas teve a coragem de levantar uma única espada, Deus começa a levantar um exército para lutar com ele.
Olha só, entenda bem. Quando você chegar ao nível que Deus quer te colocar, para quem te abandonou, quem te traiu, quem te esqueceu, vai voltar a lutar ao seu lado. Deus vai mobilizar um grande exército dentro do território do inimigo para lutar ao seu lado. Não entenda que aqueles que te abandonaram, aqueles que te traíram, aqueles que foram para o outro lado, é porque você não estava no nível que você está. Agora a experiência é outra, porque você teve coragem de enfrentar. Deus vai mobilizar. Olha, irmão, o que Deus faz? Deus mobiliza aquelas pessoas que traíram. Deus mobiliza aquelas pessoas que abandonaram. Deus mobiliza aquelas pessoas que falaram mal, que estavam lutando do lado do inimigo. Mas bastou que um tivesse coragem. Bastou que um ainda tivesse uma espada. Bastou apenas que um homem tivesse alinhado o coração com este líder, para poder começar a grande movimento, uma grande história em Israel. E ali aqueles homens começam a lutar, e aí o povo cobra o ânimo. Olha, poxa vida, aquilo está indo para frente, Deus está abençoando, Deus está prosperando, Deus está dando vitória, o inimigo está caindo por terra. Olha, veja bem, é lá que nós temos que estar, lá é o nosso lugar, lá que nós não devíamos ter saído. Deus está levantando um exército, irmão, para quem falou mal de você, daqui a pouco está orando por você. Aquele que te falou mal de você vai vir pedir perdão para você. Aquele que te traiu vai voltar atrás e vir assim: eu agora estou do teu lado. E você libere o perdão em nome de Jesus. E ali se levantou um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda bem, tudo começou porque um homem tomou uma atitude. Você começou essa luta sozinho, mas um exército de soldados com espadas está levantando para lutar ao seu lado. O que é importante, e aqui eu termino. Cadê o Neto? Sobe, Neto. Sabe, irmãos, é importante nós entendermos que todo desafio tem uma oportunidade. Todo o desafio que Deus nos proporciona é uma oportunidade dele mudar a nossa história, de nos levarmos a experiências diferentes com Ele. Quando José sonhou, ele era apenas um sonhador. A experiência que ele teve foi de que Deus cuidava da história dele. Ele começou a sobreviver, porque ele foi julgado numa cova, num buraco, depois vendido como escravo. Daí, nesse nível, ele estava sobrevivendo. Deus estava cuidando dele. Era um processo. Depois Deus coloca ele na casa de um homem muito rico. Aí ele já estava em um outro nível, para poder ter a habilidade para lidar com riqueza. Porque Potifar era um homem rico. E a Bíblia diz que ele cuidava de tudo que pertencia a Potifar. Deus levou ele para um outro nível e provou ali naquele nível a fidelidade dele, quando ele foi atacado, assediado pela mulher de Potifar. Mesmo sem dever nada, foi parar na cadeia, porque Potifar não acreditou nele, acreditou na mulher. Na mentira que a mulher contava. Na cadeia, ele já estava em outro nível que parecia que ele tinha, mas ele precisava aprender a lidar com a escassez. Porque ele estava vindo de uma casa que tinha de tudo, fartura. E depois ele vai para uma cadeia onde há escassez. Ele passa pelaquela experiência, Deus abençoa, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia na cadeia, ele era destacado, ele era abençoado. Depois Deus promove ele para um outro nível, que era interpretar os sonhos. Até então ele sonhava, agora ele está no nível de interpretar sonhos, mas estava na cadeia. E ali ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro.
Conforme ele interpretou, um morre e o outro volta a servir Faraó. E ali, mas ele não estava pronto ainda para o maior propósito da vida dele, para o maior nível que Deus queria chegar com ele. Ele não precisava esperar, ter a paciência para o tempo certo. Então tudo isso são níveis que nós vamos passando na nossa vida. A cada nível, se você é obediente, cada nível você tem uma experiência com Deus. Se você confia, se você tem coragem, você é desafiado a cada nível. Se você tem fé, a cada nível você é desafiado. E a Bíblia nos fala que quando ele tem a oportunidade, que ele é levado diante de Faraó, sai da cadeia, é levado diante de Faraó, interpreta os sonhos de Faraó, Deus coloca ele no maior nível que alguém poderia imaginar naquela época. Todo nível, toda dificuldade tem uma oportunidade e uma experiência. Mas eu quero voltar a perguntar a você: você tem sido afrontado? Porque você não tem demonstrado arma em punho. Satanás tem colocado pessoas para poder desafiar a sua fé. Eu lembro que uma vez eu estava num momento muito debilitado da minha vida empresarial. E Satanás colocou um homem, gerente da empresa pela qual eu trabalhava, uma grande empresa, uma multinacional. Deus colocou um homem para me afrontar. Porque nós víamos numa fase de bênção, de prosperidade, avançando. E de repente começamos a perder. E quando aquilo nós estávamos avançando, eu percebi que incomodava ele. Assim, que ele vinha encostar no pátio lá e falava assim: nossa, mais um caminhão? Eu falei assim: mais um, graças a Deus. Olha, impressionante. Eu falei: vou entender isso como um elogio. Eu falei: o Senhor tem sido bondoso. E eu sempre atribuí a Deus. E quando foi que nós começamos a passar por uma aprovação, nós começamos a perder. Pois ele foi a primeira pessoa que todas as vezes que eu chegava, que ele me via, ele dizia assim: olha, eu sei que você está numa fase difícil aí, fiquei sabendo que roubaram mais um, fiquei sabendo que bateu mais outro, fiquei sabendo que deu PT num outro. Assim, tá, momentos de baixa, eu falava para ele assim. Mas está tudo certo, está tudo bem, Deus está conduzindo as coisas. Ele falou assim: olha, se você quiser, eu conheço um benzedor. Se você quiser, eu conheço alguém que pode aqui botar um sal grosso debaixo do tapete do caminhão. Se você quiser, eu posso fazer algo por você. Eu falei assim: obrigado, mas no meu coração está assim: para trás de mim, Satanás. Eu saí dali e repreendia toda a palavra daquele homem, afrontado. E às vezes Satanás pega a gente assim em momentos que a gente está um pouco debilitado, aparentemente. Ele acha que a gente está. E aí eu sacava da minha espada poderosa e falava: olha, tudo vem dele, tudo vem de Deus. Tem coisas que Deus dá, tem coisas que Deus dá de novo. Eu quero dizer para você que eu creio num Deus de restituição. Eu creio num Deus que restitui. Aquelas palavras começavam e eu levantava depois e falava assim: Senhor, eu fui um momento de testemunho de tantas coisas que o Senhor fez. E eu não aceitava aquela afronta e encarava e falava, mesmo passando por aquela aprovação. Por quê, irmãos? Porque Deus queria me levar para um outro nível. Não foi fácil, mas nunca é fácil se é de Deus. Entenda isso. O que é fácil, vai fácil. O que é de Deus, Ele te permanece, a vitória dele permanece, e nós passamos
anos e anos lembrando e agradecendo. E eu estou aqui contando testemunho que depois que Deus começou a nos dar tanto mais, que ele ficava sem palavras. E ele chegava, mais um caminhão novo, não mais um, não mais dois, o outro está chegando aqui atrás, aqui você não viu ainda. Olha, mais um não, mais três agora, olha, está chegando aí. E eu comecei assim, porque Deus restitui. Deposite a tua fé no Senhor, mas não permita que Satanás ache em você momentos de fraqueza sem a sua arma em punho. Então, se você tem sido afrontado, se você não tem conquistado mais, talvez você está numa fase que você não conquista mais, talvez você está numa fase que você não produza mais, tem coragem para avançar, mas está precisando de um sinal de Deus. Eu tenho um convite para fazer para você. Entenda bem. Convido vocês a colocarem em pé. Já estou finalizando. O que Deus fez com Jonatas foi glorioso. E nessa palavra nós aprendemos que o povo estava passando por esse momento, não se preocupou, estava sobrevivendo, não se preocupou mais em conquistar, não se preocupou mais em produzir. Talvez você está nessa fase, está vivendo do passado, está consumindo aquilo que você conquistou lá atrás, e os anos vão passando, e os dias vão passando, e você vai consumindo conquistas antigas, estoques antigos. Talvez você não consiga mais produzir, talvez você não conquiste mais nada de novo. Você entrou aqui essa noite, nada de novo você tem para dizer, tudo é a mesma coisa, porque você está num processo de sobrevivência, porque o inimigo tem te espremido, afrontado, e você se sente debilitado, porque você não tem coragem mais de sacar sua espada e partir para si. Talvez você não tenha mais ousadia, ou talvez você está tendo até coragem, ousadia, mas você está esperando um sinal de Deus. Senhor, o que eu faço? Vou, não vou, faço, não faço, avanço, não avanço, subo, não subo. Eu preciso de um sinal, Senhor. Eu preciso de uma direção. Eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero derrubar esse inimigo que está me perturbando as minhas ideias aqui, afrontando, me cercando, me impedindo de ir adiante. Mas eu preciso de um sinal, Pai. Eu preciso de um sinal, Deus. Mas também tem gente aqui que Deus está dando a oportunidade, e você não deve sair daqui sem abraçar essa oportunidade, que é te entregando em suas mãos uma espada nova. Entenda bem, o livro de Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra demônios, príncipe de demônios, potestades malignas. A nossa luta hoje é contra esses principados. Mas a Bíblia diz que nós temos armas espirituais para vencermos. E a arma de todas elas, se você olhar em Efésios capítulo 6, tem uma arma que é de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas às vezes, essa espada está precisando ser afiada. Você até tem, mas está precisando que o ferreiro, que é o Espírito Santo de Deus, afie ela, para quando você ser afrontado por Satanás, você faça que nem Jesus, que é sempre a nossa inspiração, que é a nossa referência. Quando Satanás afrontou Jesus, como que ele venceu? Na palavra afiada. Satanás acabava de falar,
ele falava assim: assim diz a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E todas as respostas das afrontas que Satanás fez, ele respondeu com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes você está recebendo afrontas, mas você está com a espada sem corte, e você não consegue responder. O Espírito Santo de Deus está me falando aqui. Você não consegue, você engole calado, e é subjugado. Você engole quieto, tendo em suas mãos algo para se defender. Mas o Espírito Santo está aqui, ou para te dar, para que você recupere a sua espada. Você que andou já nos caminhos do Senhor, mas em algum momento você abandonou a sua espada e foi para longe. Hoje o Espírito Santo de Deus tem aqui uma espada para te entregar. Aonde você tem andado, você só tem sofrido. Aonde você tem passado, você só tem sido afrontado. Você não conquista mais nada porque você não tem mais a espada. Você não produz mais nada porque você não tem mais relacionamento com o ferreiro. Você é afrontado porque o inimigo vê você desarmado. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te entregar uma espada nova em tuas mãos. Hoje o Espírito Santo de Deus quer tirar essa afronta de você. Hoje eu quero declarar que você vai voltar a conquistar. E se você quer, se encaixa nesse contexto, quer vir buscar do Senhor algo para você mudar essa história, para mudar este nível, uma direção de Deus, uma espada nova. Se você quer procurar aqui diante do Senhor algo novo para a sua vida, um novo tempo, uma reação a tudo isso que está acontecendo com você, enquanto nós louvamos, sai do seu lugar rapidamente e vem aqui na frente. De fazer algo extraordinário aqui essa noite. Deus está fazendo algo maravilhoso aqui essa noite. Escudeiros, muita gente aqui. Deus está levantando um escudeiro para lutar ao lado. Você não está sozinho. Deus vai levantar pessoas para lutar essa guerra por você, juntamente com você. Você vai derrubar e outros vão matar. Deus vai derrubar
Você vai jogar pro chão, a atitude é sua, mas outros vão matar. Deus tem um tempo novo, Deus tem níveis novos, Deus tem unção de conquista, Deus tem unção de produção, Deus tem unção de avanço, Deus tem unção de mudança de história, Deus tem unção essa noite para a sua vida. Você vai sair daqui com a vitória em tuas mãos. Jamais você vai ser afrontado. Deus vai encher você de coragem e você vai sair daqui pronto para desembainhar a sua espada e enfrentar esse inimigo, porque Deus já tem dado a vitória. Porque para Deus não há empecilhos para livrar com muitos ou com poucos. Feche seus olhos, coloca diante do Senhor porque você saiu do seu lugar e veio aqui ao altar. Cada um tem uma particular. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai mostrando para Deus. Vai mostrando a afronta para Deus. Vai mostrando para Deus a situação. Vai mostrando para Deus que você não está produzindo mais, que você não está conquistando mais. Vai mostrando para Deus que você está sendo afrontado e não tem palavras para responder. Vai dizendo que você não quer mais isso para a sua vida, que você saiu do seu lugar e está aqui porque você quer uma transformação num tempo novo. A partir de hoje é uma história nova para a sua vida. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos desafia. Nós te louvamos pela tua palavra que mostra que o Senhor age quando a gente toma uma atitude. Que a tua palavra nos mostra que o Senhor age quando existe alguém disposto a enfrentar o inimigo, mesmo que sejam muitos. Mas maior e mais poderoso é aquele que está conosco. Ah, Senhor, enche meus irmãos e minhas irmãs de coragem. Não permitam que eles sejam mais afrontados, Senhor. Que o ferreiro, o glorioso, o poderoso ferreiro, que é o Espírito Santo de Deus, derrame hoje, produza hoje, entregue espadas novas hoje, entregue hoje uma espada nova, hoje uma espada afiada, para jamais. Nós somos o teu povo é para conquistar, o teu povo é feito para avançar, o teu povo foi chamado, para conquistar. E em nome de Jesus, eu profetizo para cada um que está aqui em busca de uma conquista nova: receba do Senhor, receba do Senhor uma vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Se você quer, dê glória a Deus aí, irmão. Dê uma salva de palmas ao Senhor.